Minha irmã sabia o que eu ia dizer antes de eu falar. Eu comecei a desconfiar da minha irmã quando ela começou a responder coisas que eu ainda nem tinha dito. No começo, parecia só coincidência. A gente sempre foi próximo, cresceu junto, dividia tudo. Então era normal, às vezes, ela adivinhar o que eu estava pensando. Mas isso começou a acontecer com frequência demais. E, principalmente, com precisão demais. A primeira vez que realmente me incomodou foi numa conversa simples. Eu estava na cozinha, pensando em pedir demissão. Não tinha contado pra ninguém ainda. Nem pra ela, nem pra ninguém. Era algo que eu ainda estava processando. Ela entrou na cozinha, pegou um copo d'água e disse: "Você não vai pedir demissão." Eu congelei. "O quê?" Ela deu de ombros. "Só acho que você não devia fazer isso agora." Meu coração acelerou. "Eu nem falei disso." Ela sorriu de leve. "Não precisa." Aquilo me deixou desconfortável. Mas ainda dava pra racionalizar. Talvez eu estivesse dando sinais. Talvez ela só me conhecesse bem. Mas as coisas começaram a ficar mais específicas. 2 dias depois, eu estava conversando com um amigo por mensagem. A gente estava combinando uma viagem curta. Nada certo ainda, só ideia. Enquanto eu digitava, minha irmã apareceu na porta do quarto. "Você não vai nessa viagem." Aquilo me irritou na hora. "Você está lendo minha conversa?" Ela riu. "Claro que não." "Então como você sabe?" "Eu só sei." A resposta veio leve. Mas não soava leve. Soava ensaiada. Como se ela já tivesse dito aquilo antes. "Para com isso," eu disse. "Está estranho." Ela levantou as mãos. "Relaxa. Você anda previsível." Previsível. A palavra ficou na minha cabeça. Porque aquilo não era previsão. Era detalhe demais. Informação demais. Mas eu ainda não tinha prova de nada. Até que aconteceu algo impossível de ignorar. Na sexta-feira, eu recebi uma proposta de emprego. Era boa. Muito boa. Mas eu ainda não tinha decidido. Nem respondido. Nem comentado com ninguém. Passei o dia inteiro pensando nisso, pesando prós e contras. E à noite, enquanto eu estava sentado na sala, minha irmã passou por mim e disse: "Se você aceitar, vai se arrepender." Meu corpo inteiro travou. "Aceitar o quê?" Ela parou. Olhou para mim. E por um segundo pareceu que tinha falado demais. "Nada," ela disse. "Esquece." Mas não dava mais para esquecer. "Não," respondi. "Fala." Ela hesitou, e aquela hesitação foi a primeira vez que algo não pareceu natural. "Você recebeu uma proposta hoje, não recebeu?" Ela disse. Meu coração começou a bater mais forte. "Como você sabe disso?" Silêncio. Longo. Desconfortável. "Eu vi," ela respondeu. Aquilo não fez sentido. "Viu onde?" Mais silêncio. E naquele momento algo começou a se formar na minha cabeça. Uma possibilidade que eu não queria considerar, mas que começava a encaixar com tudo. As adivinhações. Os comentários antecipados. As respostas prontas. "Você mexeu no meu celular?" Perguntei. Ela não respondeu. E aquele silêncio foi mais alto do que qualquer resposta. "Você está lendo minhas conversas?" Insisti. Ela desviou o olhar. "Não é assim." Aquilo confirmou tudo. "Então como é?" Ela respirou fundo. "Eu só quis entender o que estava acontecendo com você." A frase me deu um frio no estômago, porque não era curiosidade. Era vigilância. "Você está me espionando?" Perguntei. "Não fala assim," ela respondeu rápido. "Eu só estava tentando ajudar." Ajudar. A palavra soou errada, fora de lugar. Porque nada daquilo parecia ajuda. Parecia controle. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido de um jeito que eu não queria. Ela não estava adivinhando. Não estava sendo intuitiva. Ela estava acessando coisas que eu nunca compartilhei. Lendo mensagens. Vendo decisões antes de eu tomar. E pior, usando isso para agir como se fosse algo natural. Como se fosse só intuição. Como se eu fosse o previsível. E não ela, invadindo tudo em silêncio. "Há quanto tempo você faz isso?" Perguntei. Silêncio. De novo, mas agora mais pesado, mais revelador. "Só algumas vezes," ela disse. Eu não acreditei, porque aquilo não era comportamento de algumas vezes. Era padrão, era repetição, era hábito. "Você percebe o que isso é?" Perguntei.
Ela me olhou, e pela primeira vez parecia não ter uma resposta pronta. Eu estava preocupada com você, mas naquele momento aquilo já não era suficiente, porque preocupação não justifica a invasão, e cuidado não começa com mentira. E olhando para ela ali, evitando responder diretamente, eu percebi algo que me incomodou mais do que o acesso em si. Não era só o que ela fez. Era o fato de que ela fez isso repetidamente. E mesmo assim, continuava agindo como se estivesse tudo normal. Como se aquilo fosse aceitável. Como se eu não tivesse o direito de saber. E foi nesse momento que eu entendi. O problema não era ela saber antes. Era como ela sabia. Porque quando alguém precisa invadir sua privacidade para te entender, essa pessoa já deixou de confiar em você. E passou a confiar apenas no que consegue ver escondido. E a partir daí, não importa o quanto você fale a verdade. Porque, para ela, a única versão que realmente conta é aquela que ela descobre sem você saber. Depois que eu perguntei há quanto tempo ela fazia aquilo, o silêncio ficou pesado. Minha irmã não tentou negar, mas também não quis responder de verdade. Só algumas vezes, ela repetiu. Eu balancei a cabeça. Isso não é algumas vezes. Você acertou coisas específicas demais. Ela cruzou os braços. Você deixa tudo muito exposto. Aquilo me irritou na hora. Exposto onde? No seu celular. Ah, é no computador. Você não toma cuidado. A forma como ela falou parecia justificativa. Como se o erro não fosse dela por acessar. Mas meu, por não esconder melhor. Então a culpa é minha? Perguntei. Ela desviou o olhar. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso. Silêncio. Mas agora diferente. Ela não estava mais tentando manter a aparência de normalidade. Estava sendo confrontada. Eu só queria entender o que estava acontecendo com você. Ela insistiu. Então você pergunta, respondi. Não invade. Ela soltou um pequeno suspiro. Você não responde quando eu pergunto. Aquilo me fez parar. Eu não respondo. Ou você não gosta da resposta. Ela ficou em silêncio. E aquilo disse muito. Você já tinha uma ideia na sua cabeça. Continuei. E em vez de confiar em mim, você decidiu procurar confirmação. Eu precisava ter certeza. Ela disse. De novo. A mesma lógica. Certeza acima de tudo. Certeza de quê? De que você não estava fazendo besteira. A frase saiu mais direta, mais honesta, mas também mais reveladora. Que tipo de besteira? Ela hesitou. Você anda diferente. Distante. Pensando em mudar de emprego. Viajando. Tomando decisões sem falar com ninguém. Aquilo me fez entender o que estava por trás. Não era curiosidade, era controle. Eu tenho o direito de decidir coisas da minha vida, eu disse. Eu sei, ela respondeu rápido. Mas você não pode simplesmente mudar tudo sem pensar. Eu estou pensando, retruquei. O fato de você não saber não significa que eu não esteja. Silêncio. Ela parecia irritada agora, mas não comigo exatamente, com a perda de controle. Você sempre fala comigo antes, ela disse. Nem sempre. Sempre. Não, respondi firme. Você só acha que sim, porque sempre teve acesso ao que eu pensava. Aquilo a atingiu. Deu para ver. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E pela primeira vez pareceu realmente pensar no que estava acontecendo. Eu só queria ajudar, ela disse mais baixo. Mas agora aquela frase já não tinha força. Isso não é ajuda, respondi. Isso é invasão. Ela não rebateu dessa vez. Só ficou ali, parada. Você leu minhas conversas? Perguntei. Ela hesitou. Algumas. Com quem? Com seus amigos? Com colegas de trabalho. Meu estômago apertou. Você leu tudo? Não tudo. Mas não tudo já era demais. E você tirou conclusões com base nisso. Continuei. Ela assentiu levemente. Você percebe o tamanho disso? Ela não respondeu. Você não só invadiu minha privacidade. Você criou uma versão de mim, baseada em pedaços. Conversas fora de contexto. Momentos isolados. E usou isso para decidir como agir comigo. Silêncio. Pesado. Ela não tinha resposta pronta dessa vez.
Quando você falou da proposta, você já sabia, eu disse. Quando falou da viagem, também. Você estava me testando com informações que eu nem sabia que você tinha. Ela respirou fundo. Eu queria ver se você ia me contar. Aquilo me fez fechar os olhos por um segundo. Então, além de invadir, você ainda me testava? Ela não respondeu. Mas não precisava. Você percebe que isso não é normal? Perguntei. Eu estava preocupada, ela disse quase como um reflexo, mas agora aquilo já não explicava nada. Preocupação não dá direito de invadir a vida dos outros. Silêncio. Longo. E se eu não tivesse feito isso? Ela perguntou. Você acha que eu ia saber de tudo isso? Eu pensei por um segundo e respondi com calma. Talvez não. Ela levantou os olhos. Tá vendo? Mas isso não é o problema. Continuei. O problema é você achar que precisa saber de tudo. Aquilo ficou no ar. Pesado. Real. Porque ali estava o ponto central. Ela não confiava no que eu escolhia compartilhar. Ela só confiava no que conseguia descobrir sozinha. Eu não sei fazer diferente, ela disse. E pela primeira vez aquilo soou sincero. Não como justificativa, mas como limitação. Então você precisa aprender, respondi. Ela ficou em silêncio. Porque isso aqui não é relação, é vigilância. E quando eu disse aquilo, percebi algo que mudou completamente a forma como eu via tudo. Não era só um erro. Não era só curiosidade exagerada. Era um padrão. Uma forma de lidar com o mundo, onde confiança não existe sem controle. E quando alguém vive assim, não importa o quanto você explique, ou o quanto você seja transparente. Porque, no fundo, essa pessoa não está tentando te entender. Está tentando eliminar qualquer incerteza, mesmo que para isso precise ultrapassar limites que não deveriam nem ser considerados. Depois que eu disse que aquilo era vigilância, não relação, o ambiente ficou estranho. Não era mais uma discussão comum. Era como se algo mais profundo tivesse sido exposto. Minha irmã não respondeu na hora. Ficou parada, olhando para mim, como se estivesse tentando processar algo que nunca tinha sido colocado em palavras. Eu não vejo desse jeito, ela disse finalmente. A frase veio mais fraca, menos segura. Porque você está do outro lado, respondi. Para você parece cuidado. Para mim, parece invasão. Silêncio. Ela desviou o olhar. E pela primeira vez desde o começo parecia desconfortável de verdade. Não por ter sido confrontada, mas por começar a perceber o impacto do que fez. Eu sempre cuidei de você, ela disse. Aquilo me fez respirar fundo, porque aquela frase carregava muito mais do que parecia. Uma coisa não justifica a outra, respondi. Cuidar não é controlar. Ela ficou em silêncio. Você sempre foi mais impulsivo, ela continuou. Sempre tomou decisões rápido. Eu só tentava equilibrar isso. Agora começava a aparecer o motivo real. Não era só curiosidade. Era uma visão que ela tinha de mim. Uma imagem construída ao longo do tempo. Então, você decidiu que precisava monitorar minhas decisões? Perguntei. Ela não respondeu diretamente, mas não negou. Você percebe que isso não é equilíbrio? Eu disse. É controle disfarçado. Silêncio. Mais uma vez, mas agora com algo diferente. Menos resistência. Mais dúvida. Eu achei que estava ajudando. Ela repetiu. Mas agora a frase parecia menor. Ajudar seria confiar que eu consigo lidar com minhas escolhas, respondi. Mesmo que eu erre. Ela levantou os olhos. E se você errar feio? A pergunta veio sincera. Sem defesa. Sem ataque. Só preocupação. Eu pensei por um momento antes de responder. Então eu aprendo, disse. Como qualquer pessoa. Ela ficou em silêncio. E dava para ver que aquilo não era fácil para ela aceitar. Nem tudo precisa ser evitado, continuei. Nem todo erro precisa ser impedido. Às vezes as pessoas precisam passar pelas próprias decisões. Ela cruzou os braços de novo, mas agora não era defensivo. Era mais inseguro.
Eu não gosto de ver você se ferrando, ela disse. A frase veio crua, sem filtro. E pela primeira vez, eu senti que ela estava sendo totalmente honesta. Eu sei, respondi. Mas você não pode viver minha vida por mim. Silêncio. E você não pode invadir ela para tentar controlar o resultado. Ela não respondeu. Ficou olhando para o chão. E naquele momento parecia alguém que finalmente estava entendendo o tamanho do que tinha feito. Eu passei do limite, ela disse depois de alguns segundos. Simples, direto, sem desculpa, sem justificativa. Aquilo foi diferente. Foi a primeira vez que ela realmente assumiu. Passou, respondi. Silêncio. Mas agora não era pesado. Era só real. Eu não sei como parar de pensar assim, ela disse. De querer saber tudo. De querer garantir que nada dê errado. Aquilo me fez perceber algo importante. Não era só sobre mim. Era sobre como ela lidava com tudo. Com incerteza. Com falta de controle. Com risco. Você não vai conseguir controlar tudo, eu disse. Ninguém consegue. Ela assentiu devagar. Eu sei, mas dava pra ver que saber e aceitar eram coisas diferentes. E quanto mais você tenta, pior fica, continuei. Porque você começa a ultrapassar limites que não deveria. Ela ficou em silêncio, pensando. Eu li coisas que eu não devia ter lido, ela disse. Eu tirei conclusões que talvez não fossem verdade. E eu agi como se tivesse certeza. Aquilo era finalmente uma compreensão completa. Não só do que fez, mas de como fez. E isso muda a forma como eu vejo você, eu disse. Ela levantou os olhos na hora. Como assim? Eu não sei mais o que você sabe, e o que você descobriu. Eu não sei mais quando você está reagindo a algo que eu disse, ou algo que você viu escondido. Silêncio. Aquilo pesou. Porque não era só sobre o passado, era sobre o que vinha depois. Eu quebrei isso, né? Ela perguntou. A pergunta veio baixa, mas clara. Eu demorei alguns segundos para responder. Quebrou. Ela assentiu, sem discutir, sem tentar suavizar. E tem como consertar? Ela perguntou. Eu pensei por um momento. E pela primeira vez desde o começo da conversa, não tive uma resposta imediata. Porque aquela não era uma situação simples. Eu não sei, respondi. Mas não começa tentando controlar de novo. Ela deu um pequeno sorriso triste. Justo. Silêncio. Mas agora diferente. Menos tenso. Mais honesto. E naquele momento eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu via aquilo tudo. Não era só sobre ela ter invadido minha privacidade. Era sobre o que aquilo revelava. Uma necessidade constante de controle, de certeza, de antecipar tudo. E quando alguém vive assim, não importa o quanto você se abra, ou o quanto você seja transparente, porque no fundo, essa pessoa não está tentando confiar. Está tentando eliminar qualquer possibilidade de surpresa. E quando a surpresa deixa de existir, a relação deixa de ser natural e passa a ser algo calculado, monitorado, previsto. E isso, com o tempo, não cria proximidade, cria distância. Porque ninguém consegue ser verdadeiro quando sente que está sendo observado o tempo todo. E naquele momento eu entendi que o problema não era só o que ela fez. Era o que precisava mudar depois. Porque sem isso, não importa quantas vezes ela diga que vai parar. No fundo, a lógica continua a mesma. E mais cedo ou mais tarde, ela encontra outro jeito de tentar descobrir o que deveria simplesmente ser dito de forma direta. Depois que eu disse que não sabia se tinha como consertar, a gente ficou em silêncio por alguns segundos. Mas diferente de antes, aquele silêncio não era pesado. Era só honesto. Como se, pela primeira vez, nenhum dos dois estivesse tentando controlar a conversa. O que você precisa de mim agora? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa, porque não veio como defesa, nem como justificativa. Veio como alguém que, finalmente, entendeu que precisava ouvir. Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Espaço, eu disse. Ela assentiu devagar. Justo. E limites claros, continuei. Tipo? Você não mexe mais em nada meu. Nem celular.
Nem computador. Nem só dar uma olhada. Ela assentiu de novo, mais firme dessa vez. Ok. E se você estiver preocupada com alguma coisa, você pergunta. Diretamente. Sem teste. Sem indireta. Sem tentar descobrir sozinha. Ela respirou fundo. Eu consigo tentar. Tentar. A palavra foi honesta. E naquele momento, era o suficiente. E eu vou responder, eu disse. Mesmo que a resposta não seja o que você quer ouvir. Ela fez um pequeno gesto com a cabeça. Eu vou ter que aprender a aceitar isso. Silêncio. Mas agora leve, diferente de tudo que tinha acontecido antes. E tem mais uma coisa, eu disse. Ela olhou para mim. Eu não vou mais contar tudo automaticamente. Ela franziu a testa, leve. Como assim? Antes você sabia de tudo. Às vezes porque eu falava. Às vezes porque você descobria. Agora vai ser diferente. Ela ficou em silêncio, pensando. Você vai escolher o que compartilhar, ela disse. Sim. E eu vou ter que respeitar isso. Exato. Aquilo foi um ponto importante, porque pela primeira vez a relação deixava de ser baseada em acesso total e passava a ser baseada em escolha. Isso vai ser estranho, ela disse. Vai, respondi. Para nós dois. Silêncio. Mas não desconfortável. Só novo. Eu não quero perder você, ela disse. A frase veio simples, sem drama, sem peso exagerado, mas sincera. Eu respirei fundo. Então não tenta controlar quem eu sou. Ela assentiu, sem discutir. Eu entendi. E pela forma como ela disse aquilo, pela primeira vez parecia verdade. Não como promessa, mas como algo que ela realmente precisava mudar. Nos dias seguintes, as coisas foram diferentes. Não melhores de imediato, mas mais claras. Ela não fazia mais comentários antes da hora. Não aparecia com respostas prontas. Não adivinhava nada. E no começo aquilo foi estranho, porque o silêncio que ficou no lugar mostrava o quanto aquilo acontecia antes. Mas aos poucos, começou a parecer normal de novo. Mais natural. Mais real. Ela começou a perguntar mais. Diretamente. Às vezes de forma meio desajeitada. Sem saber exatamente como abordar. Mas perguntava. E eu respondia. Nem sempre tudo. Nem sempre com detalhe. Mas o suficiente. E com o tempo, uma coisa começou a mudar. A confiança não voltou de uma vez. Mas começou a se reconstruir de um jeito diferente. Mais lento. Mais consciente. Sem aquela ilusão de que sempre foi perfeita. Porque no fim, o que aconteceu deixou uma marca. Mas também deixou um aprendizado. Para mim, de que proximidade não significa abrir tudo o tempo todo. E para ela, de que cuidado não pode existir sem respeito. Alguns meses depois, a gente teve uma conversa. Simples. Sentados na sala. Sem tensão. Eu ainda tenho vontade de saber tudo às vezes, ela disse. Mas eu paro. Eu dei um leve sorriso. Já é um começo. Ela riu de leve. Eu nunca tinha percebido o quanto isso era automático. Aquilo fez sentido. Porque certos comportamentos não começam como escolhas conscientes, eles viram padrão. E só aparecem de verdade, quando alguém aponta. E você? Ela perguntou. Ainda acha que eu vou invadir suas coisas? Eu pensei por um segundo. Não. Ela assentiu. E naquele momento dava para sentir que aquilo era importante para ela. Mas eu também não esqueço, completei. Ela deu um pequeno sorriso. Justo. E era. Porque confiança não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre construir algo novo, sabendo exatamente onde estavam os limites antes. E olhando para tudo aquilo depois de um tempo, eu entendi algo importante. O problema nunca foi só a invasão. Foi o motivo por trás dela. A necessidade de controle. A dificuldade de lidar com o desconhecido. Mas diferente de outras situações. Dessa vez houve algo que mudou o rumo. Consciência. Reconhecimento. E, principalmente, mudança real de comportamento. Porque pedir desculpa é fácil. Entender é mais difícil. Mas mudar? Mudar é o que realmente define se algo pode continuar existindo.
E no fim, a nossa relação não voltou a ser como antes, mas se tornou algo diferente. Mais consciente, mais direto, com menos ilusão e mais escolha. Porque, depois de tudo, ficou claro para nós dois. Confiança não nasce de saber tudo sobre o outro. Ela nasce quando você aceita que não sabe tudo. E mesmo assim, escolhe respeitar o espaço que o outro precisa ter para ser quem é sem precisar ser observado o tempo todo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.